Olá, estudantes do 9º ano, eu sou o professor André e vamos dar início a mais uma aula do componente curricular Artes. Espero que você esteja animado e que já tenha consultado aí seu PET para saber qual que é o tema da nossa aula de hoje. Antes, quero cumprimentar o intérprete Hermes, que vai acompanhar a gente aqui junto nesse tema que para mim é muito importante e que eu tenho também pesquisado ele fora, né, dos espaços da educação apenas, mas também como produção artística, tendo em vista que ele é um reflexo, né, do pensamento moderno, é um reflexo do pensamento contemporâneo. Bem, o tema da nossa aula de hoje é arte negra. Você já ouviu falar disso em algum momento? Quais serão as características que compõem esse modo de fazer artístico que é muito atual, né? Ele diz respeito, né, de um empoderamento das comunidades negras em todo o mundo, né, após o período da colonização. Bem, o que a gente vai estudar nessa aula? Contexto e características de produção e circulação de arte negra. Referências de arte negra no mundo, no Brasil e em Minas Gerais, mais especificamente aqui em Belo Horizonte. Então, eu já queria deixar um convite para vocês que, se depois dessa aula, você compreender todas as características e concepções das artes negras e perceber aí na sua cidade, na sua região, algum tipo de produção artística que seja semelhante, que você registre e mande para a gente no ao vivo, no Tira Dúvidas, ok? Bem, primeiro a gente precisa chegar num ponto, né, importante, que as pessoas às vezes têm muita dúvida no nosso cotidiano sobre a palavra negro. A palavra negro, ela foi utilizada por muito tempo como uma maneira pejorativa de designar as pessoas de pele preta, né? E a cada vez mais a gente tem tentado ressignificar ela, né, e colocar ela de uma maneira afirmativa, tendo em vista que ser negro é bonito, ser negro é ser forte, ser negro é belo, né? Então, a gente tem trabalhado para revalorizar essa palavra no nosso dia a dia. Então, na construção histórica e semântica, a palavra negra ganhou significados negativos. No contexto do racismo, foi utilizada para diferenciar e hierarquizar grupos humanos de características físicas diferentes, justificando a desumanização e exploração via escravidão. Então, vai ser ali no período da colonização, que usa a escravidão como força de trabalho, que vai justificar por que os europeus podem utilizar da mão de obra africana e negra de uma forma exploratória, ou seja, eu não vou pagar essas pessoas para trabalhar para mim por causa dessa justificativa, né, de uma superioridade de uma raça humana sobre a outra. Biologicamente, a gente já sabe que não existe diferenças raciais entre os humanos, mas socialmente, esse termo ele ainda continua sendo usado para poder diferenciar socialmente grupos humanos diferentes, porque a gente precisa construir políticas públicas específicas para cada grupo, de acordo com as suas necessidades. Bem, e aí eu quero falar para vocês do movimento negro brasileiro, né? Ou seja, diante de um quadro de desigualdade, de exploração, né, de não acesso a direitos básicos, grupos, né, negros no Brasil todo se organizam para reivindicar, junto ao Estado brasileiro, direitos básicos como acesso à saúde, à educação, à seguridade social, né? Ou seja, serviços que todo cidadão brasileiro tem direito. E olha só o que a professora Nilma Lino Gomes fala. O movimento negro ressignifica e politiza a raça,
compreendendo-a como construção social. Ele reeduca e emancipa a sociedade a si próprio e ao Estado, produzindo novos conhecimentos e entendimentos sobre as relações étnico-raciais e o racismo no Brasil, em conexão com a diáspora africana. E eu quero chamar a atenção para vocês dessa palavra, emancipação. O que é emancipação? É quando o sujeito ele toma consciência de quem ele é e consegue se posicionar frente à sociedade a partir disso. E no caso, né, das pessoas negras, devido ao racismo, existe um pensamento, muitas das vezes, que elas são inferiores, né? Ou seja, acreditam nessa hierarquia de que, por ser negro, elas são piores. Essa é uma construção que o racismo coloca em nossa sociedade. E nós estamos aqui para reverter isso, pensar e valorizar e ser negro, assim como o movimento negro tem feito no nosso país. Bem, e aí eu quero convidar vocês a pesquisar depois nas plataformas digitais esse poema, Gritaram-me Negra, de Vitória de Santa Cruz. Vitória Eugênia Santa Cruz Gamarra foi uma poeta, coreógrafa, folclorista, estilista e ativista afro-peruana. Junto com seu irmão Nicomé Santa Cruz, ela é considerada significativa em um renascimento da cultura afro-peruana nos anos 1960 e 1970. E eu quero trazer esse exemplo para vocês, para que vocês entendam que esse movimento ele não diz respeito apenas ao Brasil, mas de todas as populações negras em todo o mundo. Ou seja, revalorizar ser negro é um movimento que aconteceu no mundo todo. E esse poema, né, de Vitória Santa Cruz, ela vai dizer dessa experiência que é alguém designar ela como negra de uma maneira pejorativa e ela compreender ao longo do tempo como é bom ser negro. E eu trouxe aqui um trecho para mostrar para vocês, né? E ela vai e fala: negra, e como soa lindo, negro, e que ritmo tem? E ela repete várias vezes, negro, 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 negro. E é muito bonito de ver ela recitando esse poema, né? Ele está disponível nas plataformas digitais, é um vídeo, né, da década de 60, 70, mas que vale muito a pena vocês pesquisarem e fluírem, né, analisar ele aí a partir das suas histórias, das suas vivências. Bem, então fica a dúvida, pode falar negro? Qual que é o termo correto? Negro, preto, pardo, moreno, afrodescendente, mulato? É muito importante a gente entender que existem dois modos de funcionamento desse termo no Brasil. Um é pelas instituições, né? Ou seja, IBGE, como que o Estado brasileiro olha para esse termo. Como eu já disse, não é uma categoria biológica, mas é uma categoria social. E ele vai ser utilizado nos censos demográficos, vai aparecer em formulários importantes como do Enem, né, que é algo importante para nós da educação. Em outras provas de avaliação, esse termo vai aparecer. Mas vai aparecer a palavra preto e pardo, que são as categorias de cor do grupo racial negro. Ou seja, toda vez que nesses formulários alguém marca que é preto ou pardo, ele está dizendo que é uma pessoa negra, tá? É assim que o Estado compreende os grupos raciais no Brasil, ok? Então, use esse termo negro de uma maneira que vai valorizar, né? E não mais de uma maneira pejorativa como o racismo faz muitas das vezes, né? E nós estamos aqui para pensar esse termo de uma maneira positiva, de uma maneira afirmativa. Bem, entrando agora, né, dentro do nosso tema-chave da nossa aula, né, a arte negra, quais são as características, então, que fundamentam e orientam a produção de uma arte negra?
A primeira delas é uma arte antirracista. Ela tem o potencial de politizar a raça e dizer que é importante diferenciar socialmente, né, os grupos humanos por meio da raça. Valorização das características estéticas e poéticas negras, como as africanas, afro-brasileiras e afrodiaspóricas, e questiona as estruturas hegemônicas, né? Ou seja, a primazia da Europa, a questão do machismo, né? Ou seja, a presença fortemente dos homens na produção de conhecimento, de saberes e teorias, e a heteronormatividade, ou seja, a arte negra também, por ser muito atual, ela também vai dar uma visibilidade para as questões LGBTQIA+, né, que é o movimento de gays, lésbicas e bissexuais, para a gente também pensar como é que esses grupos são discriminados e violentados na nossa sociedade. Eu quero destacar aqui o termo diaspórico, que também é um termo que tem sido muito utilizado, que é um termo que diz respeito a espalhar, né? Como é que grupos culturais e humanos se espalham, né? Então, a partir da colonização, forçadamente, né, populações negras africanas foram dispersadas em toda a América. E isso criou uma diáspora negra no mundo, né? Ou seja, um deslocamento de uma cultura lá na África, espalhada por todo o mundo, principalmente na América, né? Nesse recorte que a gente está fazendo na aula de hoje. Bem, eu trouxe para vocês alguns exemplos de artistas que fizeram movimentos de valorização da cultura negra em seus locais, né? Nos seus países. A primeira é a Katharina Dunham. Foi uma dançarina afro-americana, coreógrafa, criadora da técnica Dunham, autora, educadora, antropóloga e ativista social. Eu gosto muito da Katharine porque ela juntou a produção artística de dança com pesquisa antropológica. Ela saiu lá dos Estados Unidos e foi na América Central fazer pesquisa, né, de modos de dançar de alguns grupos específicos de países ali. Ela volta para os Estados Unidos, sistematiza isso e cria a técnica dela, que vai trazer uma corporeidade moderna de dança a partir das danças que são africanas ou afrodiaspóricas, como a gente acabou de aprender. Alvin Ailey foi um coreógrafo e ativista afro-americano que fundou o Alvin Ailey American Dance Theatre, em Nova York. Alvin Ailey é creditado à popularização da dança moderna. Ou seja, a técnica de Ailey é tão bem organizada e é tão bem marcada que vai ser considerada como uma das técnicas modernas que ajudou a popularizar a dança moderna pelo mundo. Bem, tem aqui duas imagens, né, de trabalhos da companhia Alvin Ailey, e que eu gosto bastante porque ele traz uma visibilidade para um tema que muitas das vezes não aparece. É um tema, né, um tema relacionado com o gospel, né, que é uma cultura religiosa e que é muito forte dentro das culturas negras estadunidenses. E ele faz um espetáculo que se chama Revelation, que é sobre o último livro da Bíblia, né, o Apocalipse. E é um trabalho muito interessante, onde ele vai tratar de temas importantes desse livro a partir da experiência daqueles corpos negros. E toda a dança produzida ali vai ter uma corporeidade negra muito forte. Bem, no Brasil a gente tem Mercedes Batista, que foi uma bailarina e coreógrafa brasileira, a primeira negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Batista foi responsável pela criação do balé afro-brasileiro, inspirado nos terreiros de candomblé, elaborando uma codificação e vocabulário próprio para essas danças. E a curiosidade mais importante de Mercedes Batista é que ela estudou com Katharine Dunham.
Lembra que Catharine Dunham ela foi pesquisar na América Central danças típicas dali para sistematizar a sua técnica? Mercedes Batista vai aprender isso com ela e faz isso dentro dos terreiros de Candomblé e Umbanda, e que vai ser o que vai popularizar as danças afro no Brasil. Todo mundo já ouviu falar, ah, isso é uma dança afro? Então, é graças a essa mulher do Rio de Janeiro. Bem, e na atualidade, o que tem sido produzido de arte negra? Bem, eu trouxe para vocês alguns exemplos mineiros. O primeiro é Sérgio Pererê. Ele é cantor, compositor, ator belo-horizontino, dono de uma voz ímpar, que funde em suas criações autorais a força da ancestralidade negra, do congado e do candomblé. Eu gosto muito de pensar isso, né? Como é que a experiência de cada um vai ajudar eles a compor a sua arte. Sérgio Pererê, ele tem um contato grande, né, com os congados mineiros, e isso acaba por refletir na sua produção de música, na sua produção enquanto ator. Né? Todos esses artistas que eu vou apresentar para vocês, eles têm plataformas próprias onde vocês podem pesquisar e conhecer um pouco mais da arte que eles produzem. A segunda é a Zaica dos Santos. Ela se intitula como multiartista, pesquisadora, cientista do afrofuturismo, me desculpem. E vocês já ouviram falar sobre o afrofuturismo? O afrofuturismo, ele vai juntar, né, a ancestralidade negra, a ancestralidade africana, mas as tecnologias, os potenciais de inovação tecnológica da atualidade. Ou seja, ele liga o passado, o presente e o futuro por meio de uma linguagem que é orientada pela experiência africana no mundo. E é muito interessante pensar como é que a gente pode ressignificar esses signos que foram construídos ao longo de tantos anos, né? Bem, um outro exemplo que eu tenho para vocês é a Segunda Preta, e eles têm uma frase: é preciso que eu diga, é preciso que você ouça. A Segunda Preta é um movimento, território quilombo, é um pensamento. A Segunda Preta é um movimento de artistas das artes cênicas aqui em Belo Horizonte, que fazem apresentações, né, de teatro, dança, performance, de artistas negros e de arte negra. O intuito, né, desse projeto é poder fazer encontros onde as artes negras possam circular, tendo em vista que muitas das artes negras às vezes não têm oportunidade de estar nos grandes circuitos de artes da cidade ou do país. Bem, por fim, temos o prêmio PLMM, que as montagens cênicas concorrentes ao prêmio Leda Maria Martins datam de todos os tempos e são reunidos por meio de uma catalogação curatorial. Esse material rememora parte da história das artes cênicas da capital mineira. Esse prêmio, ele vai reunir várias artes negras produzidas em Belo Horizonte em todos os anos, né, anteriores, e vai premiar eles anualmente pela sua relevância e significação como representativo da valorização da negritude no nosso estado, na nossa cidade, aqui no caso Belo Horizonte. Bem, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Arte negra. Espero que tenha despertado em vocês mais curiosidade para descobrir outras referências dessa arte pelo estado mineiro, pelo Brasil. E se ficou alguma dúvida, consulte o seu PET, mande para o Tira Dúvidas, que eu irei responder ao vivo. Muito obrigado.